aprender nesta aula como utilizar linhas para dividir, de várias formas, faces em corpos sólidos. A divisão por meio de linhas nos permite criar arestas em uma peça. Essas arestas podem ser utilizadas, por exemplo, para criar linhas de partição em um produto que será usado para gerar as matrizes de um molde de injeção. Para que vocês entendam melhor do porquê é necessário dividir faces, eu vou usar esses dois exemplos que vocês podem ver na tela. Nós trataremos esta peça marrom, que é uma peça da linha automobilística, como o antes, e a peça vermelha como depois. Então, observem na peça marrom esta face frontal. Eu não possuo linha nenhuma de divisão. Já na peça vermelha, foi necessário que eu criasse uma linha de divisão, ou uma divisão na face, para criar a linha de divisão, para eu conseguir extrair matrizes para um molde de injeção. Observem também na lateral desta peça que não há uma linha de divisão nesta região. Já na peça vermelha, eu possuo esta linha, que eu tive que criar uma divisão de face para obtê-la. Nessa região também, eu tenho uma outra linha, que eu obtive dividindo as faces. Já nesta daqui, ainda não há. Por que é necessário que eu crie essas linhas de divisão, ou essas divisões de face, em torno de todo o produto? Para que eu consiga extrair matrizes para injetar esse produto por meio de um molde de injeção. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como são essas matrizes. Então veja que a matriz inferior, ou seja, essa matriz azul, ela acompanha toda a linha que eu fui criando, ou todas as faces que eu fui dividindo para criar estas linhas de divisão. Por isso é necessário, ou é para esse motivo que nós dividimos faces. Esse é um dos principais motivos que o recurso de dividir faces por meio de curvas e linhas é utilizado. Agora nós vamos aprender na prática a utilizar o recurso de linha de divisão para dividir faces. O primeiro modo que nós vamos ver é o de divisão por silhueta. Importante lembrar que a divisão por silhueta ela só pode ser aplicada em faces não planas, como esta face aboloada que eu criei. Para aplicar o comando, eu venho até o menu Inserir, Curvas, Linha de Divisão. Vou deixar habilitada a primeira opção, na minha barra de propriedades à esquerda, que é a opção de silhueta. Após isso, eu tenho que selecionar uma face plana ou um plano, ao qual a minha linha será criada paralelamente. Então eu vou selecionar esta face inferior, que é uma face plana. Depois eu seleciono a face que será dividida, no caso esta. Depois eu defino um valor angular para criar a divisão. Vocês vão entender quando eu aplicar o comando. Eu vou deixar aqui a opção 0.1, 0.1 grau. E vou confirmar o comando. Observem que foi criada uma linha de divisão. O valor do ângulo definido, observem que agora eu vou alterá-lo editando o comando. Ele está relacionado à posição que a linha fica na minha face. Quanto mais próximo do zero, mais ela atinge a parte extrema, a parte mais alta da face abaloada. Agora eu vou colocar aqui 40 e vou confirmar o comando. Desculpe, vou colocar 20 e vou confirmar o comando. Veja aonde veio parar a minha linha. Então, quanto maior for o valor, mais longe do centro, mais longe da parte mais alta da face, fica a minha linha de divisão. Vou novamente editar. Só que desta vez vou voltar aqui e vou colocar 0.01. E veja que ela vem bem próximo da parte mais alta da minha face. O segundo modo de divisão é o modo de divisão por projeção. A divisão por projeção, essa pode ser aplicada em faces planas e também em faces não planas. Para aplicar o comando, eu venho novamente no menu Inserir, Curva, Linha de Divisão. Porém, desta vez, eu deixo habilitada a opção Projeção. Em primeiro lugar, eu vou selecionar a linha que eu quero projetar. Então, observem que eu já havia criado um sketch, um esboço, com esta linha. Vou selecioná-la. E, no segundo momento, eu seleciono as faces as quais eu quero que sejam divididas pela projeção desta linha. Então, eu vou selecionar esta face e vou confirmar o comando. Observem que esta linha foi projetada nesta face e a dividiu. Eu ainda posso selecionar outras faces. Vou editar o comando
E vou selecionar, além desta face, esta e esta. E vou confirmar o comando. Vejam o que aconteceu. O comando projetou a curva e dividiu em todas as faces que eu selecionei. Então este é o modo de linha de divisão por projeção. O terceiro e último modo de criar divisões em faces com o recurso de linha de divisão é o modo de divisão por intersecção. Então observem os dois corpos que eu criei, um corpo cilíndrico e um corpo quadrado, sendo que ambos se interseccionam. Eu quero criar uma linha de divisão exatamente onde as faces do quadrado se interseccionam com as faces do cilindro. Para isso eu venho até o menu Inserir, Curva, Linha de Divisão. Deixando a terceira opção habilitada, a opção Intersecção, eu vou selecionar primeiro as faces que eu quero que causem a divisão. Então eu vou selecionar as faces do quadrado, esta e esta. Observem que as faces que causam a divisão sempre devem estar nesta primeira caixa, aqui na nossa barra de propriedades. E na segunda caixa, vou selecioná-la agora, devem estar as faces que serão divididas. Então eu vou selecionar esta face do cilindro. Vejam que ele já me dá uma pré-visualização de como ficará a linha de divisão. Vou confirmar o comando e também vou ocultar o corpo quadrado para que vocês possam ver melhor. Vejam o resultado da divisão. Agora eu vou excluir este comando e vou selecionar as faces que dividem de uma outra forma. Vou excluir, vou novamente exibir o corpo quadrado, entrar novamente no comando de linha por divisão, curva, linhas por divisão, e vou selecionar apenas esta e esta face para dividir. E nas faces a serem divididas, a face do cilindro. Vou confirmar o comando, ocultar o corpo quadrado, e veja o tipo de divisão que somente aquelas duas faces selecionadas causaram. Então este é o modo de dividir faces com o recurso de intersecção. Nós aprendemos a utilizar todos os modos do recurso linhas de divisão, tanto por silhueta, projeção ou intersecção. Se vocês pretendem trabalhar com o projeto de moldes de injeção, vocês vão utilizar e muito esse tipo de recurso.